Bem, olá, eu sou o Bruno e provavelmente esse é o primeiro vídeo do canal. Esse canal aqui ele é mais para como se fosse um diário, assim, para mim registrar algumas coisas que eu quero registrar e também comentar alguns tópicos que eu quero comentar. É muito interessante porque vocês não conseguem ver, obviamente, eu tô gravando direto no meu celular, mas eu fiz uma gambiarra bem legal aqui com um espelho e tudo mais para poder ver como é que tá saindo o vídeo um pouco. Queria começar falando sobre o ponto de morar sozinho. Eu sou um jovem de 24 anos. Talvez não pareça pela cara, ou talvez pareça. Mas é muito diferente do usual, porque particularmente eu saí direto da casa dos meus pais pra morar só. Eu, felizmente, na minha opinião é uma coisa feliz, tive alguns períodos de ficar sozinho durante a vida, né? Então, a- antes de morar só, eu tava morando somente com a minha mãe, só que antes de morar somente com a minha mãe, eu morava com minha mãe e com meu pai. Quando eu morava com minha mãe e com meu pai, eu tive alguns momentos que a minha mãe viajou e meu pai trabalhava. Então, era geralmente quando eu estava de férias escolares, então eu fiquei um tempo sozinho, né? Um tempo aprendendo a varrer casa, a fazer comida. Particularmente eu gosto de cozinhar, então isso é uma coisa que me ajuda muito, porque pra quem não gosta de cozinhar é um problema, viu? Morar só. Você tem, tipo, por exemplo, um dos maiores problemas que eu tenho com a questão da alimentação é o lanche da tarde, porque o café da manhã eu tenho bem definido, que geralmente é tapioca com frango e queijo. Muito, 100% das vezes, praticamente é isso. Muito raro fugir disso. Almoço e janta também é muito fácil. Geralmente é feijão, arroz e frango. E particularmente eu também, eu acho que eu falo muito particularmente, mas eu também não enjoo de comer as mesmas coisas. Então isso me ajuda muito, me ajuda muito. Então desde mais novo assim eu tenho alguns pontos que me ajudam a morar só, porque é uma etapa da vida que ela é um pouco difícil, um pouco difícil. E tirando essa história de, né, minha mãe viajar durante as férias, meu pai estar trabalhando e eu ficar em casa sozinho fazendo algumas coisas, quando eu estava morando com a minha mãe, ela viajou durante uns 3 meses para a casa da mãe dela e eu fiquei 100% sozinho. E aí já mais velho, né, já trabalhando, é diferente, então aprendi a fazer algumas coisas que eu não fazia, por exemplo, lavar lixeira, que é uma coisa que eu detesto, eu nunca pensei nisso, né, você não pensa nessas coisas. Mas lavar lixeira é uma coisa muito chata. Particularmente lavar banheiro pra mim é uma coisa tranquila, mas varrer casa, muito chato. Passar pano também é muito chato. Uma coisa que eu não acho, que eu não gosto, mas não acho chato, nem acho bom, é lavar louça. Só que tem um ponto da louça que é lavar louça demora muito tempo. Se eu fosse contabilizar, eu iria gastar mais ou menos 1 hora por dia de louça. Isso quer dizer que são 7 horas na semana. Isso quer dizer que são ou 2 filmes grandes ou quase uma temporada toda de uma minissérie. Então, lavar louça é uma coisa que demanda muito tempo. E também demanda muito da coluna, a sustentação que você tem que ficar para ficar em pé. Nossa, demanda muito. É desgastante lavar louça. Isso que, hoje em dia, eu acho que todo mundo que vai morar só tem uma máquina de lavar roupa ou paga para lavar roupa, não lavar roupa na mão. Eu também tenho uma máquina de lavar roupa. É, e aí, nesse caso, é bem mais fácil, né? Então, comprar uma máquina de lavar louça e também comprar um robô aspirador que passa pano na casa são duas coisas essenciais na vida moderna. Eu gravando esse vídeo já tenho essas duas coisas, mas eu sinto ainda na pele, principalmente a parte de lavar louça, porque, olha só, não tem nenhum mês que eu comprei a máquina de lavar louça, no dia que estou gravando esse vídeo. Então eu sei muito bem como é ruim e também te desmotiva muito, porque todas as comidas diferentes que você quer fazer, elas vão envolver mais louça, né? Então, você quer fazer uma sobremesa, você quer fazer um mousse, quer fazer um pudim. Você já pensa na dor de cabeça de todas aquelas panelas, não panelas, né? Mas vasilhas que você vai utilizar, talheres que você vai gastar e o tempo depois para lavar isso. Então é muito mais desmotivador. Você não quer fazer uma comida diferente. Você quer fazer arroz, feijão e comer. Isso para quem não enjoa, né? Mas quem enjoa geralmente faz a comida diferente, mesmo pensando na louça que vai ser lavada depois. É, então, tenho sentido isso. É uma coisa muito interessante. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinho, né? Já experienciei a solitude aí por um bom tempo da vida.
Então pra mim é tranquilo ficar sozinho, mas eu tenho sentido um pouco mais. Às vezes eu me sinto solitário, mas nada de depressão ou algo que vá para esse caminho. É mais um aspecto de hoje eu estou me sentindo um pouco mais sozinho, aí no dia seguinte já passou. E algumas pessoas podem perguntar como que eu passo, né, por esse sentimento de ficar sozinho. E aí, cara, basicamente eu assisto alguma coisa, eu leio, eu tô com uma. Eu peguei agora um hábito, né? Um hábito não, mas tô tentando colocar em prática um hábito de ler todo dia. Então, deu 18 horas, que é quando acaba meu serviço, meu trabalho. Eu pego um livro para ler. Na verdade, não pego um. Pego um livro, qualquer coisa para ler, né? Eu tenho até a recomendação no final do vídeo, do que eu tô lendo agora. Mas tem me feito bem, porque eu não estava lendo com a frequência que eu queria. E aí quando você coloca um objetivo assim, faz bem. E isso também, igual eu comentei, né, da solidão. Se você tá pensando nisso, se você ocupar sua mente com outra coisa, você para um pouco de pensar nisso. Então a gente pode fazer uma abertura aí para jogo. Então se você tiver possibilidade, né, de jogar com seus amigos, você vai parar de pensar nisso. E também você ocupando a mente com ou um livro, ou uma série, ou um filme, ou fazendo alguma outra coisa mesmo. Não só no ócio de pensar sobre isso. Mas para mim é uma coisa muito tranquila. Muito tranquila. Talvez a maioria das pessoas não consigam passar por essa facilidade. Porque antes, quando eu morava com a minha mãe ou com meus pais, sempre ter um barulho na casa. Isso também é uma coisa que causa medo nas pessoas, que eu tenho visto as pessoas comentarem, né? De ficar sozinho e qualquer barulho causa medo. Então, quando você tá com outras pessoas, você não tem esse medo. Aqui em casa, se tiver muito de noite, tiver um barulho, eu não vou dizer que eu fico com medo, mas eu não fico tão animado em ir observar o barulho, né? Como acontece na maioria dos filmes. Eu simplesmente fico na minha cama, durmo, viro e durmo. Ou, de fato, à noite eu não vou investigar, não. De dia eu vou investigar. Geralmente eu vou investigar o barulho. Mas de noite não. Mas ter a casa em uma plenitude pode até trazer uma grande paz para a maioria das pessoas, só que para algumas pessoas traz uma sensação mesmo de solidão, de solitude. Para mim é maravilhoso não ter nenhum barulho, apesar da minha casa não ser uma casa que antes, com a convivência de outras pessoas, era barulhenta, né? Uma casa mais tranquila. O que eu percebo muito é que a minha mãe gostava muito de deixar a televisão ligada o dia inteiro. E eu não tenho esse hábito, né? Então, eu tô tentando adquirir esse hábito de ligar a televisão, às vezes de manhã, enquanto tô tomando café, e às vezes à noite, enquanto eu tô escovando. E também é interessante porque quando você não tem televisão ligada todos os dias, você fica meio, como eu posso dizer? Você fica meio desconectado da realidade. A sua realidade passa a ser a internet. Isso é muito interessante. Como se fosse um experimento social. É como se a vida real ela se desconectasse e você só ficava conectado na internet. Então, se você fizer o contrário de você se desconectar de todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, sei lá, Threads e YouTube, se você se desconectar disso, largar isso e ficar só no mundo analógico, de televisão, de pegar ônibus, de preciso comprar uma coisa, eu não vou pegar meu celular, eu vou ir lá comprar essa coisa. Cara, deve ser uma coisa muito interessante. Muito interessante mesmo. Porque eu senti a desconexão oposta, né? Eu compro tudo pela internet, 99% das coisas eu compro pela internet. E não estava assistindo televisão, então não sabia das notícias aqui, de onde eu moro, não sabia nada, nada, nada. Então é muito interessante, é uma outra vivência, é uma outra vivência. E aí eu encerro aqui esse primeiro vídeo sobre morar sozinho. Acredito que eu comentei sobre a idade e eu acredito também que é um momento bom. Eu tive a oportunidade, né, de sair direto da casa dos meus pais para a minha casa própria. Então eu não precisei passar por aquele momento de ou você ser expulso ou você sair porque você não aguenta mais, ou você sair para pagar um aluguel, que no meu caso iria ficar mais ou menos a mesma coisa que eu pago hoje em dia na minha casa. Então isso é muito bom. E também eu quero encerrar o vídeo com uma indicação de alguma coisa. Isso é também um padrão que eu quero manter nos vídeos, que é sempre indicar alguma coisa que eu estou consumindo ou que eu já consumi.
Então, pode ser um canal no YouTube, pode ser um vídeo em específico, pode ser um livro. E dessa vez eu vou indicar o que eu tô lendo, que não é um livro, é uma história em quadrinhos. Eu acho que muita gente conhece, que é o Watchmen. Esse aqui é o Watchmen do DC de bolso. Essa DC de bolso, deixa eu ver, eu não sou blogueiro, então não sei explicar direito. Não sei mostrar direito. Mas a DC de bolso, pelo que eu entendi da Amazon, são versões de HQs famosas, né? História em quadrinhos famosas, que eles condensam a história toda ou eles diminuem ela para tanto ela ser mais barata quanto ela ser mais fácil de levar. Então eu gosto muito desse estilo de livro porque eu não compro livros. Depois que eu comprei o Kindle, e aí eu só tenho comprado, vamos dizer assim, né, adquirido coisas que elas são muito específicas. Então, por exemplo, eu tenho o Senhor dos Anéis. Acho que eu vou mostrar, calma aí. Aqui. Eu acho que eu tô no enquadramento. Eu tenho... Falei Senhor dos Anéis errado. O Hobbit também, né, nessas guias de bolso, que é bem pequenininho, que é bem legal. São poucos os livros físicos que eu compro depois que comprei o Kindle há muitos anos atrás. Foi uma das primeiras compras que eu fiz quando eu virei CLT. Sim, eu sou CLT. Então... Eu gosto de algumas obras físicas. Eu tenho, depois de um certo tempo, eu tenho tido esse interesse em comprar algumas obras físicas. E o Watchmen é uma história que eu sempre ouvi. Eu assisti o filme, também assisti a série. E nunca tinha lido os quadrinhos, né? E os quadrinhos são muito bons. Eu gosto muito do Alan Moore, de forma geral. O Alan Moore é quem escreveu essa história aqui e várias outras. Ele tem uma pegada bem mais adulta. Aí eu peguei essa história em quadrinhos e tô gostando. Tô lendo um capítulo por dia, dá mais ou menos 50 minutos de leitura. Então eu vou ver se eu acho o link aí. Eu não sei nem como é que eu faço isso, mas eu vou deixar o link aí, se alguém tiver interesse em comprar. E essa é a minha indicação da semana. Eu nem falei do que se trata muito bem, né? Mas o Watchmen se passa mais ali na década de 40, 50, 60 e 70, como se os Estados Unidos tivessem super-heróis de verdade, super-heróis reais. Não tem nada a ver com The Boys. É uma história muito mais densa sobre a moralidade de fato desses super-heróis, né? Porque no fundo, eles são seres humanos. The Boys colocou isso no nível muito absurdo, mas também muito realístico, né? Porque a gente vive numa sociedade absurda. E The Boys é muito mais pé no chão, tá? É muito mais pé no chão. E eu encerro aqui. Então, se você tem sugestões aí de vídeos, tem comentários sobre o que eu falei, se você tem dicas para lavar a lixeira da casa mais rápido, porque, nossa, demora. Diga aí nos comentários e deixe o seu gostei aí no meu vídeo. Eu acredito que vou continuar postando. É isso.